companhia em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar e pregar e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus. É sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia e alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano e transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil. Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus, que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrográtis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas
e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais. Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana, recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana. Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. Queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Uma boa noite a todos vocês. Saudação especial aqui aos membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Ou seja, aqueles que participam presencialmente nessa casa de Deus, aqueles que se unem a nós também pela internet, por isso essa apresentação geográfica também. Então quem está aqui é o pastor Mário Hartmann. A saudação especial àqueles que nos visitam. Quem é visitante aqui na congregação presencialmente? Quem não pertence à congregação está nos visitando? Pode levantar a mão, bem alto. Bem-vindos, então, vocês aqui que nos visitam. Então, nesta noite, também a saudação especial aos que nos visitam aí também pela internet, se unem a nós, então, pelo Facebook. Quero saudar todos vocês nas palavras bíblicas do salmista. Eu amo a Deus, o Senhor. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel, porque Ele tem compaixão, porque Ele protege, porque Ele nos salvou em Jesus. Porque Ele nos livra da morte, Ele faz parar as lágrimas e não nos deixa cair na desgraça. Por isso, sim, eu quero oferecer a Deus, o Senhor, por tudo, a minha vida, o meu tempo, os meus dons e os meus bens. Ou seja, é por isso que eu rendo culto a esse Deus. Pois Jesus está sempre do nosso lado. Jesus caminha conosco. Que bom que aqui você está. Que possamos louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Que possamos, na ação do Santo Espírito, sermos fortalecidos nas certezas que só Jesus pode dar. Hoje também, então, o nosso culto especial, o culto chamado da Hora Luterana, onde nós rendemos graças ao nosso Deus por essa história. São 76 anos da Hora Luterana, esse órgão missionário da nossa igreja, que leva Cristo para todos. E nós, a nossa congregação é parceira, então, da Hora Luterana, e juntos levamos, assim, Cristo para todos. Avisos a mais, então o presidente da congregação Cristo, o senhor Lorivaldo Nilulamp, convoca todos para se fazer presentes no próximo sábado, dia 29, após o culto, onde vai aqui ser realizada a Assembleia Geral Ordinária com eleição também da nova diretoria, gestão 2023-2024. Lembro que aqueles que querem fazer indicações de pessoas para ocuparem cargos da diretoria, o devem fazer o quanto antes, né, pois a diretoria se reúne amanhã também para uma reunião
onde estará levantando então uma chapa para que seja apresentada na próxima Assembleia. Lembro também cultos todos os sábados, então às 18 horas, e todos os domingos às 9 horas. O do sábado sempre tem a transmissão pelo Facebook. Amanhã também teremos estudos bíblicos, o grupo Montanha 1, então às 14h30 horas. E 18 horas, então, reunião da diretoria. Na terça-feira, estudo bíblico São Cristóvão 2. Na quarta-feira, estudo bíblico com transmissão pelo Facebook. Na quinta, culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas. Na sexta-feira, 19 horas, culto no Olarias. Aí chegamos no próximo final de semana, então sábado, instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano, das 13h30 às 15h30, com Juventude Mirim. Às 16h30 horas do próximo final de semana, próximo sábado, nós temos apontado a reunião da Escola Dominical. E no dia 30 também culto, no próximo domingo, então à noite, às 19h30 horas, culto também na comunidade Concórdia, então de Forquetinha. Certo? São os avisos que nós temos aqui, então, para esta semana. Queremos dar sequência, então, neste momento, invocando a presença de Deus, iniciando, então, esse culto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus estimados irmãos no Senhor Jesus, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus, orando em conjunto, conforme segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Meus estimados, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Congregação pode se assentar. Convido então neste momento para que compareçam aqui diante do altar do Senhor as pessoas então que concluíram a chamada instrução de adultos para que sejam então recebidos oficialmente como membros então desta congregação. Pode chegar mais, tenha bondade. Meus estimados irmãos no Senhor e Salvador Jesus, vocês aqui neste momento se apresentam após terem estudado as principais doutrinas também da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e por as reconhecerem como o verdadeiro ensino da Palavra de Deus. Então, nessa convicção, estão aqui para professarem publicamente a sua fé e serem recebidos como membros dessa congregação. Então, caros irmãos e irmãs em Cristo, com certeza é sempre um momento de alegria, porque vocês vieram aqui para congregar-se, então, a nossa comunhão. E o nosso Senhor Jesus disse: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Assim sendo, peço que respondam com espontaneidade
as perguntas que farei em nome do Senhor como ministro da igreja, então, a vocês. Vocês aceitam e confessam os ensinos da palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se assim é, respondam dizendo sim. Querem permanecer firmes nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Então, diante da confissão que acabam de fazer, eu recebo vocês como membros, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação, a Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Em nome do único Deus verdadeiro, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E exorto também vocês a permanecerem firmes em tudo o que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Convido-os a participar conosco também da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. E que a graça do Senhor que os levou a confessar a verdade do Evangelho esteja com vocês e lhes conceda sempre força para sempre aceitarem a verdade em amor e cumprirem de coração a sua vontade. Então, que Deus, em sua graça, os preserve e fortaleça na fé, para que possam aguardar o prêmio da vida eterna. Amém. Muito bem-vinda. Deus abençoe ricamente você aqui, nesta família da fé. Muito bem-vinda. Deus abençoe ricamente e aguarde nesta família da fé. Leonardo, Deus abençoe você também. Vamos com Jesus e vamos bem, né? Mateus, Deus abençoe também ricamente, muito bem-vindo. Então, essa família da fé. A Rosmari, também, muito bem-vinda a esta família da fé. Deus abençoe ricamente aqui, então, entre nós. Eu vou pedir para vocês aqui, se colocarem aqui ao meu lado agora, e se virando para a congregação. Ok, gente, que mais um time, né? Ou seja, mais pessoas que Deus, na sua graça e amor, moveu a estarem aqui conosco, né? E que vocês os recebam e os abracem como membros agora desta família da fé. Então, oficialmente, agora membros da C Cristo, então, de Lajeado. Parabéns para vocês e sintam-se abraçados por cada um que aqui está. Sigam com Jesus e sigam bem. Então tá bom, gente. Lembro que todos aqueles que querem ser membros da congregação fazem a chamada instrução de adultos e depois também são recebidos oficialmente, eles assim almejando, como membros então da congregação. Sabendo de pessoas, podem encaminhá-los à secretaria, né, e se inscreverem para esse processo, ou seja, esses momentos de estudos da palavra, onde se estuda a doutrina, para que depois as pessoas possam ver se realmente assim querem pertencer à congregação, e aí elas passam oficialmente, como aconteceu, né, com esse grupo aqui diante do altar, a serem membros dessa família. Nós damos sequência ao culto com o introito, que é o Salmo 116, do versículo 1 ao versículo de número 14, que neste momento pronunciamos um versículo oficiante e outro a congregação. Eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços de morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender.
Quando eu estava em perigo, ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Ó Senhor, te pedimos, pela paz do alto e pela nossa salvação. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, te pedimos pela paz de todo o mundo, pelo bem-estar da Igreja de Deus e pela unidade de todos. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, te pedimos pela Igreja, por esta forma de pregação da palavra e por todos os que aqui te oferecem culto e louvor. Ó Senhor, tem misericórdia. Gracioso Senhor, te pedimos, ajuda, salva, conforta e defende-nos em todos os dias e momentos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. A segunda leitura encontramos na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele.
pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, mas cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, tumba abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, dando de todos honra e louvor. Senhor, vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso Deus, salva de morte e pecados os seus, abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Alegria, Cristo servir, sempre confiando a Ele seguir. A todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Assim, com reverência, ou seja, em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho para o culto de hoje, que encontramos em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo de número 35. O texto que também nos dá o tema para a mensagem do culto de hoje. Texto que leio, então, neste momento. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles.
mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Neste momento, então, a congregação pode se assentar. É o momento da escola dominical. As crianças vêm todas para frente. Aquelas que têm a sua oferta podem fazer a sua oferta. E aí todas as crianças recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Tá legal. Opa, vamos descer um pouquinho? Isso. Muito bem, agora todos vocês podem juntar as mãos, fechar os olhos, abaixar a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Então, Deus abençoe ricamente vocês nesse momento. O próximo hino, em preparação à mensagem, também um hino a partir do qual confessamos a nossa fé, então, no Deus triuno. Então, cantemos o hino que segue. Sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador, aos em aflições se vem. És triuno com Senhor, cantem todos teu Que Deus e Espírito Santo haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos, na ação do Santo Espírito, fortalecidos em Jesus Cristo, que está conosco hoje e para sempre. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem de vocês já caminhou muitos quilômetros na sua vida? Por exemplo, quem de vocês já caminhou 5 quilômetros? Levanta a mão. Quem caminhou 10 quilômetros? 10. Quem caminhou mais já de uma vez só? Olha só, que bacana. Mas por que vocês caminham tanto, gente? Por que já caminharam tanto? Talvez alguns vão dizer, olha, o doutor mandou. E desde então, agora eu estou buscando caminhar. Eu imagino, agora é moda daí postar lá nas redes sociais, né? O trajeto percorrido, caminhado. Quem sabe até onde se fez uma corrida. Você já fez isso? Já viu isso? De fato, ora, caminhar faz bem para a saúde e é recomendado. Hoje, né, pelos médicos, então, para todas as pessoas, tendo a possibilidade, né, de fazerem caminhadas por uma questão de cuidado físico. Mas eu imagino que aqui tem muita gente que não caminhou por questões de saúde, mas talvez caminhou por necessidade. Quem é que caminhou por necessidade? Longas distâncias. Ok. Muitos talvez muitos aqui presentes tiveram que caminhar, talvez longas distâncias. Porque quem sabe moravam longe da cidade. Alguns talvez é porque não tinham carro e até para ir ao culto, ir na igreja, tinham que caminhar. E eu me lembro assim carinhosamente de muitas pessoas que tinham que caminhar 4, 5, 6 quilômetros ou mais para ir na igreja. E quero dizer para vocês, olha, e não faltavam na igreja tão facilmente. Que bênção!
podemos dizer assim, que exemplo. Talvez a gente pensando naqueles que tinham longas distâncias, talvez com filhos pequenos e tudo, e não tinha hora. Iam para a igreja, a pé ou de carroça, ou enfim, enfrentando as suas dificuldades, mas não deixavam de ir à igreja. Fazer o quê? Louvar e adorar a Deus, e serem fortalecidos na fé, na ação do Santo Espírito, pela palavra e pela Santa Ceia. No encontro com o Senhor Jesus. Eu instigo você ainda a pensar, qual foi a tua caminhada mais difícil? Qual foi a caminhada mais difícil que você fez, que talvez você tenha na tua memória? Você tem alguma? Uma caminhada difícil que você fez, que talvez esteja marcada na tua mente, no teu coração? Eu imagino que você tenha, sim. Eu também me lembro bem. Certa vez, quando eu tinha que fazer uma longa caminhada, não tinha outra opção. Estava diante de uma situação que eu precisava caminhar 7 quilômetros. E eu tinha uma mala pesada para carregar e ainda o violão para levar nas costas. E aí eu segui na minha caminhada e aquela caminhada para mim estava pesada. Estava difícil, estava pesarosa. O que eu fiz naquela caminhada? Eu vou contar para vocês. Eu comecei a orar. E aí eu comecei a cantar. E aí eu cantei. Lá naquele caminho, naquela estrada. Orei e cantei. Qual o hino que eu cantei? Lembro bem. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. E aí eu caminhava. E seguia. Bom, Deus foi generoso comigo. Não caminhei 1 quilômetro dos 7 que eu imaginava que talvez tivesse que caminhar. E Deus dirigiu uma carona abençoada. E aí eu pude seguir o restante do trajeto até em casa. E aí agradeci a Deus. Puxa, Deus, fosse generoso comigo. Puxa, que alívio, hein? Escapar de carregar a mochila pesada e mais o violão. Numa estrada empoeirada, cheia de pedra. Ele foi generoso comigo. Mas ele também poderia ser generoso comigo, me dando a força para fazer o percurso, o trajeto que ali eu precisava fazer. É uma caminhada que eu não esqueci. Tem outras. Qual é a tua caminhada, talvez, que marcou a tua história? Olhando para Jesus, o nosso Salvador, se a gente avaliar a sua trajetória aqui na Terra, qual talvez foi a caminhada mais complicada, talvez mais desafiante para Jesus? Que ele precisou fazer. Não foi uma questão de opção, não. Foi uma caminhada que Jesus, de fato, precisou fazer. Qual será que foi essa caminhada? Jesus carregando a cruz, rumo ao Calvário, ao Monte Gólgota, o Monte das Caveiras. Esse relato é da Sexta-feira Santa. Jesus carregando a cruz. E ele sendo castigado nesse trajeto. O seu corpo estava fragilizado, fisicamente fraco. Puxa, ele foi violentamente agredido por diversas vezes. Muitos desprezos, humilhações. Jesus teve que ali enfrentar. Mas ele carregou a cruz enquanto pôde. Quando não pôde mais, aí o que eles fizeram? Puseram essa cruz que Jesus carregava sobre um homem chamado Simão, da cidade de Cirene,
que vinha do campo. Agarraram ele e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Jesus ia na frente, frágil, fraco, atrás dele, Simão, por obrigação, ou seja, sem ter outra opção, teve que carregar essa cruz até o lugar onde Jesus foi crucificado. E a multidão o seguia. Talvez, querido irmão, querida irmã, você pense, puxa vida, pobre de Jesus, não é? Coitado. Talvez a gente até também se lamentaria, quem sabe choraríamos. O texto ali diz adiante o seguinte: ali tinha umas mulheres que choravam e lamentavam-se por aquilo que estavam vendo, por essa caminhada pesada de Jesus. Complicada, sofrida, terrível, mas que ele fazia no seu amor por nós, porque era preciso para nos trazer a salvação. Fazia parte do processo da nossa salvação. E aí Jesus olha para aquelas mulheres e ele diz: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. O que Jesus estava dizendo: não chorem e se lamentem por mim. Eu estou fazendo isso para salvar a humanidade. Vocês deveriam chorar por vocês, pelos filhos de vocês. O que ele estava querendo dizer é que muitos, infelizmente, iriam para a condenação. Talvez aquelas próprias mulheres que lá estavam, que com seus pecados estavam matando Jesus, levando ele à cruz, iriam para a condenação. Porque Jesus estava fazendo o que era preciso para salvar todas as pessoas no seu amor. Ele diz: então não chorem e se lamentem por mim. Chorem e se lamentem por vocês e pelos filhos de vocês. Sim, porque estão indo para o inferno, para a condenação eterna. Ou seja, os dias estão contados. O ser humano é como o pó da terra. Podemos pensar, puxa, sobre a caminhada de Jesus. Bom, essa foi a caminhada na Sexta-feira Santa, né? Mas nós sabemos que Jesus então foi pregado às 9 horas da manhã da Sexta-feira Santa. Ao meio-dia houveram trevas sobre a terra. O universo, a natureza revelava que ali estava Jesus, o Filho de Deus. Trovões, raios, a terra tremendo. O céu tendo escurecido ao meio-dia. Ou seja, é de arrepiar no pensar. A natureza revelando que ali não estava um simples ser humano, mas Jesus, o Filho de Deus. O cumprimento da promessa de salvação. Bom, Jesus morre às 3 horas da tarde, depois de dizer: está consumado, paguei tudo. Agora quem nele crer será salvo. No domingo da Páscoa ele ressuscita. Ele aparece às mulheres, aos discípulos. E aqui nós temos o evangelho de hoje, é um relato do próprio domingo da Páscoa, olhem só. Na semana passada, nós como igreja refletimos sobre a aparição de Jesus junto de Tomé, aquele discípulo que uma semana depois, ou seja, no dia da Páscoa, ele não estava no culto, faltou no culto, não se fortaleceu na fé, na presença de Jesus. Consequência, não estava crendo, queria ver para crer, estava duvidando do que estavam lhe contando. Isso é o que acontece quando por vezes nós perdemos as oportunidades de fortalecimento do encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, os nossos olhos ficam cegados, nós passamos a ter dificuldades a mais. Portanto, o fortalecimento da fé é indispensável, precisamos ter cuidado para aproveitarmos as oportunidades de encontro com Jesus na palavra, nos sacramentos continuamente. Para que o Espírito Santo, que pôs a fé em nós, ninguém diz Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo, conserve essa fé, nos permita ver através da neblina, ou ver os céus abertos,
Ou seja, ter a certeza das palavras e promessas de Deus quanto à eternidade e também quanto a esta vida. Bom, o relato dos discípulos rumo a Emaús, impactados com todas aquelas cenas, e nós já lemos o Evangelho no culto, então destaco essa caminhada, mais uma caminhada de Jesus. Essa caminhada era de quantos quilômetros? Alguém lembra quantos quilômetros? Uns 10 quilômetros. Ó, que legal, uns 10 quilômetros era essa caminhada. Então, Jerusalém para Emaús, 10 quilômetros. Os dois discípulos caminhavam, ou seja, com aquele pesar, ou seja, a mente talvez impactada, marcada, fechada com a morte de Jesus, aqueles momentos horríveis vivenciados pelos discípulos, os seguidores de Jesus. E enquanto conversavam e discutiam, um terceiro personagem se aproxima e segue a caminhada com eles, né? Mas aqui diz que alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. É os planos de Deus. Ou seja, sabemos que é pelo Espírito Santo que nós podemos crer, perceber, é pelo Espírito Santo que nós vamos produzir os frutos e assim por diante. Mas houve um propósito aqui. Um propósito especial de Deus nessa caminhada. Um propósito especial do Senhor Jesus. E eles falando sobre tudo o que aconteceu, quem era Jesus, a visão deles sobre Jesus, quem ele era, e agora o que já estavam falando. Ou seja, que ressuscitou. Alguns do grupo aí estão dizendo isso, estão falando que ele tornou a vida de novo. Mas eles estavam ainda naquela incerteza, naquelas dúvidas. E o próprio Senhor Jesus então explica tudo para eles. Olha, que coisa, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Sabemos que, ora, o Espírito pode ter propósitos também conosco, talvez em sermos tardios em percebermos e vermos certas coisas. Mas, ora, talvez precisamos lembrar, talvez seja o próprio diabo, o mundo, a própria carne que nos cegam e impedem de ver e confiar realmente nas palavras e promessas de Deus. Impedem o Espírito de agir em nós devidamente pelo batismo, pela palavra, pela Santa Ceia, para que assim nós, mais fortalecidos na fé, produzamos os frutos de louvor, gratidão e serviço ao nosso Deus. Agora, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus então, ele explica tudo para eles. Ou seja, Jesus estava ali visivelmente ao lado deles, caminhou com eles. Estava junto deles. Final das contas, Jesus entra na casa com eles, senta à mesa com eles, como ele fez muitas vezes após a sua ressurreição, pega o pão e dá graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles, e aí sim, os olhos deles foram abertos, não foram eles que abriram os olhos, ou seja, não é o ser humano que decide pela fé, é o Espírito que põe a fé e que abre os olhos dos cegos espirituais. É Ele que fez com que eles reconhecessem, ou seja, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu. E aí aquela euforia. Bom, não tinha mais hora, né? Bom, imagine a alegria deles. Aí a escuridão, a distância, isso não eram mais empecilhos e problemas para eles. Fortalecidos pela presença do próprio Senhor Jesus, ali diz o próprio texto, eles levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Mais 10 quilômetros. E lá encontraram os apóstolos reunidos, aquela euforia com seguidores de Jesus. Olha, de fato o Senhor foi ressuscitado. Sim, e aí eles contaram o que aconteceu, como é que foi a caminhada com Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é que está sendo a tua caminhada na vida? Não no sentido literal da palavra, como é que estamos seguindo a nossa vida? Temos percebido Jesus presente na nossa vida?
saibamos que Jesus morreu e ressuscitou. Sim, em Jesus nós já temos o céu. Em Jesus nós temos Deus conosco. E Ele está junto de nós. Ele caminha conosco. Ele quer estar junto com você em todos os dias e momentos. E aliás, Jesus está no seu amor e graça junto conosco. Ele sempre nos chama ao arrependimento diante dos pecados, nos oferece o perdão. Quando temos medo, Ele renova a nossa coragem. Quando ficamos em dúvida, Ele nos redireciona, ou seja, Ele nos fortalece, Ele nos anima. Não esqueçamos, Jesus Cristo é o Deus, é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é por Ele que as nossas orações estão diante de Deus, diante do trono de Deus. Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele tem compaixão, Ele nos protege. Ele nos salvou da condenação eterna, Ele nos livra da morte aqui muitas vezes, nos faz parar as lágrimas, nos carrega no colo, não deixa cairmos na desgraça. Ou seja, Ele vive presente. E Ele é a razão de termos e vivermos no amor e na graça do nosso Deus aqui e para sempre, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bênção! Sim, Jesus está conosco, caminha conosco. Talvez, quem sabe, em momentos também atordoados, ou preocupados com tantas coisas, ou tomados por muitas situações, impactados, talvez, por muitos momentos, talvez nem percebemos, não nos damos conta, e ficamos aflitos desnecessariamente, ou sofremos, talvez, além daquilo que a situação em si já impõe, ou seja, de forma desnecessária. São as nossas fragilidades, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, o que fazer sempre diante de tudo? Fica o desafio para nós aproveitarmos sempre essas oportunidades que Deus nos concede, da palavra, do encontro com o Senhor Jesus de forma especial, junto dos irmãos, junto das irmãs, também na igreja, como Ele concede nesse momento do culto, para que o Espírito Santo sempre nos mantenha na fé, nos abra os olhos, nos permita viver na perspectiva do céu e nos permita seguir percebendo o amor, o cuidado, o carinho de Deus por nós em todos os dias. E que nós, motivados justamente nesse amor e nessa graça, possamos, como nós lemos no Salmo 116, buscar, motivados por tudo, pela presença continuada de Jesus ao nosso lado, que ora nos carrega no colo. Poderíamos lembrar aqui a poesia Pegadas na Areia, não é verdade? Há momentos que a gente até tem a impressão que Deus nos abandonou, e na verdade Deus nos carrega no colo. Talvez, ora, estamos alimentados e com a fralda limpa, que nem o bebê no colo da mãe, mas temos coragem de chorar e se lamentar, reclamar com Deus. Nós somos assim. Você e eu. Por quê? Porque, como seres humanos, somos frágeis, sim. Mas, sem perceber, ora, Deus está cuidando de tudo. Lembremos isso. E quando vivermos caminhadas, talvez daquelas mais complicadas na vida, saibamos que não estamos sozinhos. Que a gente, pelo Espírito Santo, possa ver Jesus conosco, caminhando conosco do nosso lado. Que Ele possa aí nos orientar e fortalecer. Que Ele nos faça meditar na palavra. Que nós, talvez, nesses momentos, oremos e cantemos a Ele. E pelo Espírito sejamos fortalecidos. Que nós, motivados no seu amor e graça, possamos querer, sim, viver vida de obediência a Ele. Que nós possamos, na reunião de todo o povo, servir a Deus. Darmos a Ele o que prometemos, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos bens, para a honra e glória do seu nome. Enfim, para que a mensagem do Evangelho possa ser mantida e anunciada ao mundo, para que mais pessoas creiam e também sejam salvos por Jesus,
para que mais pessoas caminhem com Jesus. Ou seja, aqueles que estão em Cristo caminham com Ele. Para que mais pessoas possam caminhar com Jesus. No deserto da vida, ou no mar turbulento da vida. Rumo à terra prometida. O novo céu e a nova terra. A terra que emana leite e mel. Aliás, aquela onde é que não tem mais sofrimento, dor, tristeza, lágrima. Que não tem mais a doença, nem a morte, nem o luto. Mas aonde viveremos na presença de Jesus para sempre. E com todos aqueles que em Cristo seguiram a sua trajetória, a sua caminhada. Querido irmão, querida irmã, quer seja cuidando da saúde ou pensando na vida, siga com Jesus. Com Jesus está sempre tudo bem. Siga com Jesus e siga bem. Porque Jesus, o Deus e homem, é o teu e é o meu Salvador. Ele é a garantia do perdão, da salvação, da vida eterna, da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele é a garantia de que tudo vai ir bem, apesar da hora dos pesares, porque Jesus faz toda a diferença nesta vida e para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino. Eu tenho, Senhor, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, de uma forma especial, na oração de hoje, queremos pedir a Deus pelos nossos jovens. Os jovens aqui da congregação Cristo, principalmente que estão participando de um retiro espiritual em Gravataí. Então a nossa galera, está em peso lá, participando de um retiro espiritual de jovens, então em Gravataí, num sítio, juntamente com outros jovens irmãos luteranos lá da congregação São Paulo de Novo Hamburgo. Ou seja, um momento de comunhão e de retiro espiritual. Pedir que Deus abençoe a eles. Nesses dias foram ontem e retornam então amanhã à noite. Então, de lá, desse retiro espiritual.
Também, de forma especial, queremos pedir a Deus por todos os enfermos. De forma especial, pedimos pela Ivone Brichese Aparecido, que é a avó da Tayla Hoffman, né, a qual está então na UTI, lá no Mato Grosso. Então queremos pedir a Deus pela Ivone Brichese Aparecido. Também aí pelos demais membros enfermos da congregação, o seu Romaldo Goetz. Também queremos pedir a Deus por ele, a Dulce Satkamp, e ao mencionar esses enfermos, todos os demais enfermos da nossa congregação. Queremos dar graças a Deus também pela vida do Cláudio Trenenpol, que está aqui, lá na entrada da igreja, na cadeira de rodas, também teve um grave acidente na semana, né, corte de cera, né, no trabalho, poderia ter partido dessa vida. Deus achou por bem deixá-lo, então aqui ainda, então agradecer a Deus pela vida do Cláudio e pedir pelo seu pleno restabelecimento. Aniversariantes, temos vários aniversariantes aí nesses dias. Temos algum aniversariante aqui presente na congregação no culto de hoje? O José, né? Então ele, antes que alguém o denunciasse, ele mesmo já levantou a mão, né? Aniversariante do dia, né? Então tá certo. Tiago também aniversariante, né? E presente entre nós. O seu Romaldo Goetz está de aniversário hoje também, fazendo seus 68 anos. Ele luta com um problema de saúde, né? E hoje também é aniversariante. O José hoje fazendo seus 60 anos. Tá jovem, né, com 60 anos. Olha que bênção, José. Muito para agradecer a Deus. Também vários outros aniversariantes aí por esses dias aqui da congregação. Ainda amanhã tem a Tayla Hoffman, né, de aniversário. É amanhã, certo? Mais um ano de vida. Então ela que está no Mato Grosso, lá justamente visitando a avó em função da doença da avó, né, e está voltando aqui uns dias aí para Lajeado, né, então queremos agradecer a Deus pelo aniversário dela, pedir que continue abençoando todos os aniversariantes. Seguimos conforme então a projeção. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todos os homens, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que sem mérito ou dignidade da nossa parte nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis, que preguem a tua palavra com ousadia e poder, e permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações e fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas. E pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade, proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo.
Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Senhor, de uma forma especial, também nesse culto teremos graças pelos 76 anos da Hora Luterana, esse órgão missionário da nossa igreja. Abençoe as ofertas que destinamos para esta missão, para esse trabalho que acontece de diversas formas. Afinal, precisamos levar Cristo para todos, levar o teu evangelho, para que na ação do Santo Espírito mais pessoas creiam, sejam salvas, para que mais pessoas possam caminhar com Jesus e viverem o amor e o cuidado que só em Jesus nós temos. Mas, Senhor, continues abençoando então esta missão, esse órgão missionário, todos que integram a Hora Luterana do Brasil, e que, de fato, o teu evangelho seja anunciado ao mundo. Queremos também, nesse momento, de forma especial, te pedir por todos os idosos, teus filhos, por todos os enfermos. Principalmente queremos te pedir pela Ivone Briquese Aparecido, que está na UTI, lá no Mato Grosso. Enfim, ó Deus, a vida dela está nas tuas mãos. Se tu a quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Se tu quiseres conceder que ela possa recuperar, ó Deus, enfim, a vida dela está nas tuas mãos. Conforta e fortalece também todos os familiares que sofrem junto, diante desse momento difícil da Ivone. Também, ó Deus, assista o seu Romaldo Goetz em todos os dias. Hoje ele completa mais um ano de vida, te louvamos por isso, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua assistência a ele. Também te pedimos pela Dulce Satkam, obrigado porque tu a tens guardado, poupaste a vida dela e tens dirigido tudo para que tudo aconteça da melhor forma e aqui ela possa estar muito tempo ainda junto dos seus queridos. Enfim, ó Deus, a entregamos também nas tuas mãos. Queremos neste momento, ó Deus, te agradecer por todos os aniversariantes desses dias. Esteja com eles, assim como tu estiveste, e o continues abençoando e guardando na tua graça e teu grande amor. Também, ó Deus, queremos te agradecer por esse momento especial dos nossos jovens, um momento de retiro espiritual e comunhão com outros jovens lá de Novo Hamburgo, então lá em Gravataí. Ó Deus, obrigado por esse momento especial para eles. E te rogamos, os abençoe, que eles possam voltar ainda mais fortalecidos e sempre motivados no teu amor e graça, enfim, seguirem a tua vontade, te louvarem com o tempo, os dons e os bens, e servirem para a edificação de teu reino. Assim como eles tenham feito até então, que eles possam continuar motivados na tua graça e amor, servindo a ti onde estiverem. Guarde-os também depois no caminho de volta e os assiste no teu amor e graça. Também neste momento, tu sabes de todos nós que aqui estamos, ó Deus, as ansiedades, as preocupações e sonhos que temos. Dirija tudo pelo melhor na vida de cada um de nós. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. aceita, te imploramos, nosso corpo, nossa vida, nossos corações, nossas mentes e as ofertas que trazemos a ti para o teu louvor e serviço. Especialmente abençoa as ofertas destinadas para a Hora Luterana do Brasil. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos, por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais quer trabalhar. Quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o teu poder e recebe-nos em teu reino celestial. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição será feita, primeiro instrumentistas, apoiadores, na sequência a congregação, certo? Vindo pelo meio, em duas fileiras, vindo pelo centro e retornando, então, aos lugares pelas laterais. Que Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão dos vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte.
que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. Ou seja, Jesus segue conosco, que possamos senti-lo, percebê-lo e sentir alegria justamente por aquilo que Jesus traz para nós em todos os dias e momentos. Bons momentos para todos também nesse final de semana. Cumprimento a todos na saída.